estamos aqui num lugar que foi a capital cultural do mundo durante muito tempo. Qualquer opinião emitida aqui tinha repercussão no mundo inteiro. E era muito importante que a pessoa tivesse oportunidade de expressar suas ideias. E esse era o local, o Areópago. Paulo teve problemas em Tessalônica, que é a segunda maior cidade grega hoje. Houve uma revolta muito grande, promovida pelos líderes da sinagoga de Tessalônica. Ele é retirado, vai a Bereia. Em Bereia ele fala de Jesus. Ali diz a Bíblia, em Atos capítulo 16, que os bereanos conferem tudo que ele diz com a palavra, muitos se convertem. Quando os habitantes de Tessalônica, os tessalonicenses, sabem que Deus está agindo em Bereia, eles saem de Tessalônica para Bereia para promover tumulto. Então, a equipe do apóstolo Paulo resolveu que, por segurança, ele deveria sair e vir para Atenas. Então, ele vem sozinho para Atenas. E a Bíblia diz aí em Atos, capítulo, vocês podem abrir no capítulo 17. O capítulo 17, a partir do verso 16, diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, isso é, os que haviam ficado em Bereia, que estavam ainda em discussões quentes com os líderes judeus de Tessalônica, que não se conformaram com a quantidade de convertidos pela palavra de Deus, eles mandam Paulo para aqui, para Atenas, para que eles não corram risco. E aí o verso 16 começa: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Imagine como não era naqueles dias. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Eu vou saltar alguns versículos. O verso 18 diz: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos, eram duas correntes filosóficas antagônicas. Os estoicos trabalhavam com a razão, trabalhavam com aquela ideia de quase sacrifício, e os epicureus trabalhavam com a ideia do prazer. Eles concluíram, como os existencialistas, liderados por Jean-Paul Sartre, por Jastre, por Albert Camus, chegaram a essa conclusão de que a vida não valia a pena, que tudo isso era um desespero. E então os existencialistas criaram nada, eles apenas reproduziram o pensamento epicureu, que dizia o seguinte: comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Ou seja, vamos fazer hoje o que der na telha, porque a vida é isso, amanhã não existe. É aí que Paulo chega, e eles discutiam aqui onde nós estamos. Esse era o palco das discussões. E alguns dos filósofos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Aí vem o estilo de vida ateniense, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Quando eu morei no Rio, isso aqui se chamava de candinha, né? Eram as candinhas que viviam só de fofoca, só de comentar a vida dos outros. Bom, é aí que Paulo, depois de ver a idolatria na cidade, ele revolta-se espiritualmente, ele não se conforma e ele então visita esse local. Ele vê altares a todos os deuses, e no meio dos altares há um ao Deus desconhecido, e é o gancho que ele quer. É aí que ele se agarra. O altar ao Deus desconhecido, em outras palavras, era o altar para os deuses que não tinham altares. Vamos supor que alguém do interior chegasse aqui e procurasse a sua divindade entre os altares e não achasse. Aí iria falar com um sacerdote revoltado e dizia o quê? Onde é que está o altar? Eu não vi. Então é esse aqui. É o altar dos deuses que não tem Deus. Uma espécie de dia de todos os santos, que é o dia dos santos que não tem dia. Porque há mais santos do que 365 dias do ano. Então, era uma prática já naquela época. E Paulo então prega
possivelmente o mais extraordinário sermão de sua vida. Junta intelectualidade com unção, junta conhecimento, capacidade, toda a força da inteligência que Deus a ele deu, com uma unção talvez nunca vista nesse lugar. E diz o verso 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, aqui onde nós estamos, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse, que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor, é precisamente, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Imagine o que quer dizer isso aqui. A terra dos templos, né? A região dos templos e dos cultos. Paulo diz, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. E aí vem a erudição dele, ele cita: também dele somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro e à prata, que era o material dos ídolos que aqui estavam, ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que acreditou diante de todos e destinou, ressuscitando dentre os mortos, que era Jesus de Nazaré. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, que ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, alguém que trabalhava aqui, que tinha funções aqui, e Damaris, ou Damares, e com eles outro mais. Então, aí a gente percebe como Deus é sábio. Por que é que na estrada de Damasco, por que é que o Espírito de Deus não mandou Pedro para cá? Pedro não seria nem ouvido, Pedro era um pescador. Os outros eram homens simples, eles sequer despertariam atenção. Mas Paulo já tinha nome, Paulo já era conhecido. Paulo era um dos intelectuais do mundo e várias vezes foi convidado para vir para cá, em razão da sua capacidade. Então, quando ele chega aqui e a cidade sabe que ele está aqui, os formadores de opinião correm para cá. E aí ele entrega essa palavra, ele traz essa palavra, ele confronta a idolatria, ele confronta os artífices que produziram ídolos, ele confronta a opinião pública que cultua ídolos, ele estabelece a verdade de que há um só Deus, um só Senhor, e só Ele é digno de culto. Enfim, ele dá uma demolida em tudo quanto aqui era cultuado. Aqui ele planta uma igreja, daqui ele vai para Corinto, onde nós iremos amanhã. Agora, há umas lições fundamentais para a nossa vida. Primeiro, há muita gente sinceramente enganada, em busca de uma adoração a Deus e ainda não encontrando o Deus desconhecido. E outra verdade mais trágica, há muitos ainda no meio da igreja para quem esse Deus é desconhecido. Ouvem falar, têm o palavreado, mas nunca tiveram aquele encontro que divide o antes e o depois. Nunca tiveram aquele encontro que define. Nunca tiveram aquele encontro que faz você ir à morte, mas não negar.
Há muitos que têm adesão, aderem ao movimento, a igreja é boa, tem valores definidos, valores morais bons, é um povo simpático, é um povo agradável, é um povo de conduta boa e junta-se à igreja. Isso não é conversão, isso é adesão. Isso não é novo nascimento. Novo nascimento é como disse o apóstolo Paulo, que morreu para o mundo, nasceu para o Senhor. É novo nascimento. Às vezes precedido de todas as dores de um parto. E ele diz aos atenienses que tem deuses para tudo. Tem Deus para todo tipo de coisa. Mais à frente vocês vão encontrar os bonequinhos que eles fazem. Vocês vão ver como a permissividade já era grande naquele tempo. E Paulo então chega com essa palavra de que o Deus desconhecido é o Deus que eles precisam conhecer. Que ele também não conhecia. Era um judeu, fariseu, zeloso. Um homem que, segundo ele mesmo diz, cumpriu a lei cerimonial. Viveu dignamente, mas não conhecia. Tanto que quando ele cai na estrada de Damasco, a primeira pergunta que ele faz qual é? Quem és tu? E aí o Senhor diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali começam. Então uma coisa é estar por causa das informações. A outra coisa é estar porque diz, eu o conheço. O compositor Handel, inglês, viveu uma crise de alma muito grande. E ele trancou-se no seu quarto 30 dias em jejum. E o mordomo, ele disse ao mordomo, não me incomode, se eu morrer, morri. Diz a história que depois de 30 dias ele sai com o rosto risonho e gritando, eu vi, eu encontrei, eu vi. E sai dali e poucos dias depois ele compõe a cantata mais extraordinária da sua vida, o Messias, de Handel. Uma das partes é o Aleluia conhecido, quando ele toca para a corte inglesa sem que ninguém mandasse. Todos ficaram em pé. E isso gerou um costume que permanece até o dia de hoje. Mas o segredo foi esse, eu vi. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele falando de Jesus e da ressurreição, ele diz, ele apareceu a Pedro, apareceu às mulheres, apareceu depois a mais de 500 irmãos, e a coisa bonita é quando ele diz, finalmente, eu também o vi. Eu vivi uma experiência semelhante no inverno de Porto Alegre, logo no dia seguinte aquelas histórias que eu contei. 4 da madrugada eu vivi essa experiência. E é um assunto que eu toco um pouco nele, é muito precioso. Mas é a encruzilhada da vida. Quem não tem esse encontro vai sempre procurar altares, deuses. Quando esse encontro acontece o que Paulo diz, que o Deus desconhecido passa a ser o meu Deus, não é mais o nosso, é o meu e depois o nosso. Então fica um alerta para vocês, queridos, aqui. E a beleza também de se notar que a nossa fé não é uma energia, a nossa fé não é uma coisa vaga, não é uma discussão. A nossa fé tem história, ela aconteceu aqui. A nossa fé tem vida no tempo e no espaço. Por aqui passaram homens e mulheres de Deus que viveram e creram no que cremos, e esperaram em quem esperamos. E esse local é o lugar por onde o apóstolo Paulo deixou a semente gloriosa do Evangelho do Reino de Deus. Tudo passa. Os templos estão aí, o Panteão está ali, vocês vão ver, o Areópago está aí, tudo passa. Hoje tudo é ruína, como as ruínas das 7 igrejas. Tudo ruína, mas a fé permanece para todo sempre. O que é que diz a Bíblia? Seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra do Senhor permanece para todos sempre. Amém. Vamos orar? Te louvamos, Pai, pelo privilégio rico de estarmos aqui onde o nosso amado irmão Paulo esteve. Como é bom saber que somos da mesma família, que cremos no mesmo Deus, que temos a mesma esperança, que somos alimentados pela mesma fé. Eu te louvo porque tu usastes Paulo aqui na plenitude do Espírito. E ele com coragem, com ousadia, com atrevimento santo, entregou a esses atenienses a verdade do Evangelho, estabeleceu Jesus de Nazaré como o Rei dos Reis. Nós pedimos que tu fales ao nosso coração e que para os que aqui estão nesses grupos nossos,
nunca mais Deus seja um Deus desconhecido, mas que seja um Deus pessoal, um Deus de cada um. Nós pedimos que tu abras os olhos, tires o véu. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.